E hoje, para o assombro de todos, para a decepção de muitos, para a alegria da multidão, eu quero ver vocês de pé, igreja, eu quero ver todo mundo gritando, eu quero ver as mãos pro alto, porque hoje eu vou ensinar para vocês a verdade verdadeira. Eu vou contar para vocês o que é verdade, vamos conceituar verdade. Afinal de contas, nesse mundo maluco de pós-verdade, todo mundo detém a verdade e eu sou o todo portador da verdade. Afinal de contas, eu sou o grande estudioso de todas as coisas. Eu sou o dono de 1000 grupinhos no WhatsApp de tias velhas que ficam informando e desinformando. Eu sou o centro do universo e vou te contar qual a verdade verdadeira do cosmos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não se assustou com essa abertura e conseguiu ficar até aqui sem regurgitar, pois é, porque pra mim também foi difícil fazer isso aqui. Nós falamos de revolução de si, de transformação da consciência de verdade, de tradições meditativas, de filosofia e de autoconhecimento. Se você achar que esse vídeo merece, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, comenta no comentário de alguém pra gente fomentar a nossa sangue online e manda esse vídeo pros teus amigos. Hoje a gente vai falar sobre verdade. Tem alguns vídeos que eu já fiz no canal sobre isso, tem 2 falando daquele ensinamento conhecereis, a verdade vos libertará, e como esse ensinamento foi pervertido por uma série de políticos demagogos e populistas e malucos, que não entenderam o significado técnico disso, mas não é desse tipo de verdade que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de verdade, eu fiz toda essa brincadeira no começo, porque me ocorre que nessa era da informação rápida e regurgitante, a ideia de verdade se tornou ainda mais abstrata, ainda mais fugidia, isto é, ela nos escapa, do que antes. Porque quando a gente fala de verdade, putz, muita coisa ocorre na nossa cabeça, né? É verdade que meu nome é Guilherme? De um certo ponto de vista. É verdade que o céu é azul? De um certo ponto de vista. Só para quem está dentro da Terra, enxerga as matizes de cores que a gente enxerga e não ultrapassou a camada de ozônio. Porque fora da Terra, o céu não é azul. Mesmo na Terra, e mesmo se a verdade do ser humano for a absoluta, verdade dos sentidos, dizer que o céu é azul é relativo também. Ué, tem dias que ele tá cinza, no final da tarde ele se tinge de vermelho, laranja, lilás, etc. De noite ele é de outra cor. Então quando eu falo para você o que é verdade, muita coisa nos ocorre. E o trabalho da filosofia é nos explicar o óbvio de uma forma lúcida, lógica, racional e precisa, através de uma série de conceitos, ou seja, de concepções de ideias, que traduzam para nós de maneira eficiente a realidade. E isso também é verdade. Verdade é aquilo que condiz com o real. E eu estou fazendo essa explicação toda porque neste mundo de pós-verdade, nesse mundo em que todo mundo quer explicar tudo para todo mundo de maneira acelerada e louca, eu tenho visto muita gente desesperada por verdades que lhes expliquem de maneira simples um mundo que é absolutamente estarrecedoramente complexo. James McSill, meu tutor literário, ficaria horrorizado de ver usando esse monte de advérbio. Assustadoramente, complexamente, completamente. Mas não sabe o que é advérbio? Ó, professora de português aí, ó. Estamos aqui no momento professor constrangedor. Tolerem o barulho dos carros na rua com equanimidade. Olha, vai! Brincadeira! É verdade que o Guilherme está irritado com os carros? Não, ele está irritado com o calor. E o Matheus, que só usa preto, deve estar sofrendo isso 10 vezes mais do que eu. Né? Sim. Aqui, neste livrículo, que é, para mim, o livro sobre espiritualidade mais importante do século XX, Yogananda define, numa passagem que pouca gente dá atenção, ele define para nós o que é verdade. Vamos dar uma olhada? Na autobiografia de um yogi, o Yogananda tão lindamente coloca num dos capítulos finais que ele escreveu na 2ª edição do livro, no último capítulo, né, o período de 1940 a 1951, não consta na primeira edição, né, de Two Precepts. Lá na página, bom, depende da edição que você tem, então, lá no final desse capítulo, ele diz o seguinte: a verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico especulativo, nem um descortino intelectual. A verdade é correspondência exata com a realidade, com R maiúsculo.
Para o homem, a verdade é o inabalável conhecimento de sua natureza real, do seu eu como alma. Jesus, em cada ato e palavra de sua vida, provou que conhecia a verdade de seu ser, sua origem em Deus. Totalmente identificado com a consciência crística onipresente, ele podia dizer em caráter final: todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Isso aqui não é pregação religiosa, eu não estou querendo te convencer do ponto de vista do Yogananda, há um aspecto técnico no que ele está falando, eu vou te explicar por que eu, como filósofo, concordo com ele, porque poderia dizer que eu não concordo, né? Ele está dizendo que não é uma especulação filosófica. E eu vou te dizer qual é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é fazer com que você, Zé Mané do WhatsApp, pare de ficar mandando teorias malucas da conspiração, dizendo assim: eu estou abrindo os olhos das pessoas para a verdade. Por quê? E isso é ponto comum de qualquer filósofo. Do momento em que seus sentidos são pouco confiáveis, eu, por exemplo, uso óculos. Agora que não os estou usando, não estou enxergando com a perfeição que minha visão humana poderia. Minha visão, portanto, humana já é limitada a este espectro de cores, a esse alcance, a essa amplitude, e sem meus óculos ela está mais comprometida ainda. Se meus sentidos me enganam, se eu vejo miragens no deserto, então eu preciso de uma mente aguçada para discernir esses sentidos com maior clareza e começar a esmiuçar a verdade com maior qualidade. Ainda assim, essa mente também me engana. E por mais repertório cultural e capacidade de interpretação de texto que eu venha a ter, nós vamos falar dessas duas coisas, ainda assim a verdade não concerne a uma explicação sobre uma visão de mundo. Como diria Leonardo Boff, ponto de vista é só a vista do ponto. E quaisquer ideologias com as quais os seres se identifiquem para dar sentido, para dar uma visão cósmica ao seu mundo, elas terão suas limitações, elas terão seus problemas. Porque, por exemplo, por uma visão tecnicista e científica de uma forma rasa, o que nós chamamos de consciência ainda é difícil de explicar, mas nossa mente se dá por uma série de processos químicos e hormonais, por uma série de eventos psicobiofísicos que acontecem unicamente no nosso cérebro. Mas se você for perguntar para um psicólogo o que é mente e o que é consciência, a explicação vai ser diferente, para um filósofo é diferente, para um matemático pode ser diferente, para um médico pode ser diferente. Então cada área do conhecimento vai dar conta de explicar aquilo que lhe cabe saber. Beleza? Beleza. Para entender uma face do conhecimento, exige-se muito estudo. Por quê? Isso meu mestre ensinou assim. Cada verdade é tal qual um lago de águas turvas. De água, barrenta, de água sujinha. Cada verdade é um lago de águas turvas. Ainda que você passe anos contemplando a superfície deste lago, você só terá conhecimento daquilo que está diante dos seus olhos, ouvidos, nariz, etc. Se você quiser conhecer mesmo o lago, você vai ter que entrar ali e criar órgãos de percepção novos, ou seja, criar instrumentos de investigação, por exemplo, um snorkel, por exemplo, um óculos, por exemplo, um tanque de oxigênio, sei lá, para poder ver, sentir, ouvir, perceber a temperatura daquele lago. E mesmo que você passe anos mergulhando ali, vai demorar muito tempo para você conhecer de cada pedrinha, cada musgo, cada planta, cada peixe, cada inseto que está na superfície, cada, sei lá, se é um lago de água salgada, se é cada concha, cada... Entendeu? Muito tempo vai levar para você conhecer o entorno daquele lago, a vegetação, o clima. E ainda assim, aquela é uma verdade. Ainda assim, aquele é um aspecto da totalidade. E cada área do conhecimento é um lago inteiro para você conhecer. Daí vem a tia do Zap e diz assim: eu vou contar a verdade sobre a nossa sociedade. Eu vou contar uma verdade sobre a nossa sociedade. Ela é absolutamente amedrontada e absolutamente esperançosa de produzir benesses e benefícios e produzir satisfação e entretenimento para o indivíduo. E por causa disso ela se torna extremamente perigosa na nossa sociedade, porque ela está calcada na ideia de um individualismo torpe, burro, imediatista, que quer respostas fáceis para problemas complexos e quer que nada doa, que tudo seja macio, que tudo seja gostosinho.
Posto isso, qualquer um que ameace esse estado artificial de solidez, de quietude, de plenitude, vai ser visto como ameaça e, portanto, pensamentos, atitudes e palavras violentas vão ser feitas por esses seres individualistas para coibir, para restringir, para vilipendiar o outro. Isso é uma face da realidade. Mas você viu quanta coisa está contido aí? Não entendeu o que eu falei? Respira fundo. Eu te disse que a ganância, o medo e a esperança, a busca por conforto e a fuga por desconforto causam em nós uma espécie de delírio de que nós possamos controlar as coisas incontroláveis da nossa vida, e quando alguém ou alguma coisa tira de nós essa sensação de controle, nós nos sentimos ameaçados e nos tornamos violentos. Mas isso é uma verdade sobre a nossa sociedade. Isso não é a verdade. Essa verdade que eu postulei aqui está baseada em evidências empíricas do Guilherme, que ele percebe, mas evidências dos mestres yogis, desde Buda, desde Shankara, Patanjali, todos eles dizendo para nós, até se você quiser os ocidentais, o Schopenhauer, o próprio Santo Agostinho, de formas diferentes, dizendo a impostura por sobre nossas paixões, nossos desejos, causa sofrimento em nós e no outro. Isso é outra verdade. Mas essa é a verdade? Não! Daí você viu dizer para mim que aquele filósofo da Virgínia, quando disse que a Pepsi adoçava seus refrigerantes com bebês abortados, você vai dizer que isso é uma verdade? Não, isso é um delírio. E pior do que só ser uma explicação simples sobre uma realidade complexa, ela é uma não explicação, ela é uma mentira, que tem um aspecto tão chocante que, por conta do impacto emocional que ela nos gera, eu tomo como verdade explicativa para dar conta das angústias que eu tenho diante da imensidão do mundo que me aparece. What? What? Hold up, wait a minute. Wow. Caramba, Guilherme, então você está me dizendo que boa parte dessas verdades delirantes, do tipo teoria da conspiração, reptilianos, nova ordem mundial, vivemos numa simulação, como o Elon Musk quer fazer a gente crer que sim, essas coisas todas são para nos chocar e dar alguma noção de sentido, ainda que falso, sobre um mundo que a gente não entende? Sim, é exatamente isso. Porque no fim das contas, se isso aqui for só uma simulação, ou se existirem reptilianos, a menos que você arranque a pele falsa de um desses caras, ou que você saiba como se desplugar dessa Matrix, não há nada que você pode fazer a respeito. E ficar teorizando sobre essas teorias malucas. Frotas galácticas de seres interestelares. Seres de outros mundos que estão nos ensinando sobre as grandes lições da vida. Para com essa loucura! Vai olhar de forma pragmática o que esses supostos ensinamentos e essas supostas verdades estão modificando sua vida. Estão te tornando mais conscientes, mais compassivo, mais atento ao sofrimento do outro e ao seu. Estão te tornando mais lúcido, lúcida, capaz de agir por sobre as loucuras que você mesmo produz para si e as loucuras que o mundo te entoja toda hora. Porque se a resposta for não, isso é só perda de tempo. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi um vídeo maluco. Aliás, um monte de áudios e comentários malucos de um dos grupos de gente que pratica meditação, dizendo que, meu Deus, a Ucrânia está sendo liberta, meu Deus, há uma conspiração da nova ordem mundial. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Eu falei disso no vídeo em que eu comentei sobre o horror da guerra. E quem não entendeu, com suas posturas de direita ou de esquerda, que eu estou falando contra a guerra, ponto final, então você não entendeu nada sobre o que a gente está falando aqui. E o que eu estou querendo dizer agora, nesse pós-vídeo, e por que eu estou irritado? Porque enquanto a gente perde tempo com essas debiloidices, a frota estelar está abrindo um portal no dia 2/2 de 2022 para que você se transforme. Eu nunca vi ninguém que acredita nessas baboseiras realmente se transformar em caráter, palavra, pensamento e ato. Eu nunca vi nenhuma dessas pessoas de fato fazer uma assada numa disciplina espiritual, seja meditando, seja distribuindo comida, seja ensinando, seja aprendendo, estudando. Eu nunca vi nenhuma dessas pessoas fazer tenaz, obstinada e disciplinadamente alguma coisa que de fato modificasse seu caráter de sorte tal que você dissesse, nossa, rolou mesmo um portal que modificou essa pessoa. Você já viu isso? Não. A gente fica querendo criar explicações delirantes porque a realidade nos espanta. E por um lado, nenhuma verdade emocional pode ser desmentida. Como assim, Gui? Se você sente medo, você está sentindo medo e ponto final.
Não tem como alguém dizer pra você, não, isso não é medo. Para, Matheus, isso daí é susto. Susto porque tá chegando o portal da 7ª jornada. Não, é medo e acabou. O medo é um dado cognitivo do teu cérebro. O sentimento que se produz a partir dessa emoção, desse dado cognitivo, dessa verdade emocional, eu senti medo, eu senti alegria, eu senti amor. O sentimento de, eu sinto ódio dele, eu sinto tanto carinho, eu acho que isso é verdade, eu gosto, eu não gosto. Esse sentimento é poluído. Esse sentimento é pervertido pelas maquinações do seu ego, pelos seus desejos, pela sua língua, pela sua cultura, pelo seu contexto, pelo seu repertório cultural. Então dizer, para explicar os conflitos do mundo sobre os quais você não sabe nada, porque lembra, cada conhecimento, cada área do conhecimento é um lago inteiro, não é um laguinho, é um imenso lago, sobre o qual você nem conhece sequer a superfície. Quanto mais a vegetação, os animais, os minérios, a qualidade, a cor da água, o sabor da água, blá, 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 blá. Se cada verdade é esse universo inteiro e você não estudou nada, por que você está opinando, cara? Eu te digo por que você está opinando. Porque do ponto de partida de uma sensação, do ponto de partida de um episódio emocional, de uma sensação de insegurança, medo, de uma sensação de busca por conforto, alegria, felicidade, dela surgem sentimentos, elaborações emocionais que vão se transformando em comportamentos, conforme você vai viciando isso. Por que você não sabe dar conta do mundo? Por que você não sabe dar conta da sua tristeza, da sua angústia, do peso de ser você? Aí você começa a explicar coisas cada vez mais mirabolantes sobre a realidade. E aí criam-se até religiões malucas, tem uma aí que tem um monte de celebridade dentro, que fala que a razão das pessoas terem depressão é porque dentro delas vivem um monte de alminhas aprisionadas por um alienígena fantasmagórico demoníaco que aprisionou um monte de almas e congelou-as e jogou-as todas num vulcão e elas se espalharam e entraram nos corpos das pessoas. O quê? Você não sabe do que eu tô falando? Aliás, esse caminho aí acha que de forma milagrosa você segura em 2 barras e naturalmente tua depressão, tua angústia, enfim, falta de conhecimento de si vão desaparecer. Quisera fosse fácil, né? Imagina, coitado do Milarepa, ficou sentado anos, ficou verde só de comer hortaliça, os mestres todos, o Shakdu Rinpoche quando foi fugir do Tibete não conseguia nem andar de tanto tempo que passava sentado, mas é só você segurar em 2 pedaços de ferro que plim! Gente, então, vamos em 2 etapas aqui. De forma pragmática, como é que eu lido com as verdades, as pequenas verdades filosóficas, contextuais, circunstanciais, temporais, portanto, e sociais do nosso tempo. Essas verdades do nosso dia a dia, da nossa relação com os outros. Se tudo é muito acelerado, desacelera. Se tudo é muito imediato, contemple. Nesse sentido, as práticas mais simples de meditação vão te ajudar a elaborar melhor suas emoções antes de aceitar qualquer explicação sobre o mundo só porque sim. Mais do que isso, leia muito. Leia mesmo. Porque assistir vídeo é legal, ouvir audiobook é legal, mas a leitura, ela promove um tipo diferente de aprendizagem. Quando você lê de novo, de novo, de novo, de novo, textos difíceis, por exemplo, eles vão cavando caminhos neuronais novos aí para você e vão te dando uma espécie de memória que é fotográfica, que é associativa, um tipo de memória muito especial. Leia coisas com as quais você não concorda. Mas leia lembrando do seguinte, que eu ouvi no primeiro semestre da faculdade de filosofia, e deveria ser uma verdade que qualquer um que se diga pensador ou buscador deveria aderir. Se você leu um grande pensador, filósofo ou mestre, e disse, eu não concordo com ele, muito provavelmente você não entendeu esse cara. Vi esses dias um monte de gente dizendo que não concordava com a visão do hinduísmo, que não concordava com essa ideia de negação do mundo, e querendo contradizer Nisargadatta Maharaj, porque ele está negando a realidade da vida, isso não é o caminho, esse ascetismo contemplativo e essa equanimidade não são funcionais. Muito provavelmente essa pessoa não entendeu nada do que esses mestres falam, e é necessário muito mais leitura, muito mais repertório cultural e maior capacidade de interpretação de texto. Isso é um problema muito sério na nossa sociedade. Porque, também aí vem outra coisa sobre a verdade. O que você ouve
não é nunca o que foi dito para você. O que você ouve é uma mistura louca do que está sendo dito para você com tudo que você está pensando, com tudo que você está sentindo, com tudo que você já viveu, toda a sua bagagem e a sua capacidade de prestar atenção. E o que você aprende não é o que o outro te disse, nem o que você ouviu e nem o que você pensa que você ouviu. Mas é uma outra coisa, uma alquimia, produto de todo esse caldo existencial que é você. Sem leitura, sem debate respeitoso, sem aprofundamento e sem você defrontar suas certezas congeladas e concretas, não dá para começar a filosofar, não dá para começar a conceber uma realidade mais profunda. E num mundo em que todo mundo está tentando te convencer dos seus pontos de vista, e em que seu ego está tentando te convencer daquilo que é mais confortável, mais gostosinho, menos assustador, é imperativo que você aumente seu repertório cultural e sua capacidade de interpretação de texto. E não é porque um documentário de YouTube que diz te contar a verdade verdadeira da história que eles nunca te contaram, está te mostrando uma outra versão dos fatos, um revisionismo dos fatos, que você vai simplesmente aderir àquilo porque, sim, gostei. Eu sou contra aquele procedimento de saúde que eu não vou falar aqui no YouTube para não me dar problema, mas que salva vidas. Por quê? Porque eu não gosto. Quais papers você leu? Quais cientistas você acompanhou? Que base você tem para falar disso? A história é toda mentirosa, há uma conspiração comunista, blá, 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 blá. O que você tem de dados concretos, de documentos históricos que você leu para isso? Mas os documentos podem ser pervertidos. Pesquisa com vontade, cara. Tem um pouco de brio, como diria o professor Clóvis de Barros, né? Se essas pessoas já escreveram esses textos, tenta entender. Esse é o procedimento para entender verdades circunstanciais. Mas do que o Yogananda está falando aqui para nós? E por que me foi tão importante lê-lo para explicar isso para vocês? A verdade não é uma teoria, nem um sistema filosófico especulativo, nem um descortino intelectual. A verdade é a correspondência exata com a realidade. Para o homem, para o ser humano, a verdade é o inabalável conhecimento de sua natureza real, do seu eu, como alma, como Atman, como ser eterno. Ele está dizendo para nós o seguinte: tia do Zap, quando você disser eu estou agora explicando a verdade para as pessoas, volta a 3 casas. Só uma verdade incontestável, a do eu. Todas as outras são relativas. Todas as outras são questionáveis. Todas as outras, mediante a método consistente, podem ser revistas. E, no entanto, de onde é que eu tiro segurança para obter verdadeira satisfação diante desse espanto, com esse mundo gigantesco que eu não entendo e que me assusta e me amedronta e me apavora tanto? Desse conhecimento de si, autoconhecimento que leva à autorrealização. E isso não é feito só por mera especulação, por mera retórica. Ele está dizendo aqui, esse conhecimento é obtido a partir desse processo intenso de entrega, abhyasa e vairagya, disciplina e entrega de seguir métodos consistentes de disrupção dessa mente ordinária a partir de uma prática intensa. Então, cada vez que você achar que você vai postular a nova grande verdade, quando você soltar a mais nova teoria da conspiração louca, tirada das vozes da sua cabeça, volta 10 casas e saiba que esse tipo de verdade da qual o Yogananda está falando advém do silêncio. Advém da observação de si. Porque é que eu estou comprando tão fácil essas ideias que são tão distantes da verdade imediata dos meus sentidos. Tipo, a Terra é plana. Por que é que essa maluquice está entrando na tua cuca? Se teve gente que morreu queimada para mostrar que não. Poxa vida, que pena, o universo não é plano, a Terra não é o centro do universo. E pasme, serzinho de poeira. Você não é o centro do mundo, nem da criação. Né? E aí a gente pega, por exemplo, místicos, por isso que os sufis são perseguidos dentro do Islã radical, porque dentro de uma tradição monoteísta, né, eles estão dizendo, a Rabia, no texto que eu li agora há pouco, num outro conteúdo que a gente fez, a Rabia, grande mestra sufi, diz assim: és um punhado de terra, contenta-te em ser a poeira do caminho, uma vez que não és mais que um punhado de terra, fala humildemente, acredita que tudo é puro e fala conforme a pureza do coração. Não, ela não está sendo condescendente, dizendo para você, deixa os terraplanistas voarem felizes e contentes. Ela está dizendo, volta para dentro, recolhe-se, aprende sobre você. Veja que todos os demônios dos quais você foge, todos os algozes aos quais você condena, todos aqueles a quem você julga, começam
e terminam em suas impurezas e maldades dentro de você. E não é bucólico e nem idílico e nem ingênuo, do tipo, ai, mude seu olhar e o mundo muda. Não, cara, volta pra dentro, respira fundo. Aprende sobre por que é que você se sente como você se sente, por que você fala, como você reage como reage, por que é que você está assim, de onde surge a base das suas emoções. Por que é que você tem esse instinto combativo para combater quem? Em nome do quê? Ai, mas você está combatendo agora. É, porque no fim das contas, essas pessoas todas vão vir aqui, ou nos nossos cursos, ou na nossa sangue, e falar assim, ai, eu quero conhecer o caminho para o autoconhecimento verdadeiro. Mas enquanto esse burburinho maluco e esse entretenimento barato que você dá para o ego com pseudo-verdades acerca de uma realidade transitória e que você está falsificando, não forem aniquilados, você não terá possibilidade de autoconhecimento. E sem possibilidade de autoconhecimento, você não terá possibilidade de experimentar a verdade. E sem experimentar a verdade de si, não há possibilidade de ter paz. Uma outra coisa é, ele diz que verdade é aquilo que corresponde à realidade. E, dialogando com Yogananda, meu guru diz, onde quer que a sua atenção e sua intenção repousem, está ali a realidade. A frase que começa com essa ideia é de um psicólogo americano chamado William James. Leiam, por favor. E ele diz, ali onde está a sua atenção é onde está a sua realidade. Aí o meu mestre complementa dizendo que a sua intenção também tem um papel fundamental. Quer dizer, realidade, portanto verdade, é aquilo por sobre o que você coloca a sua atenção. Realidade, nesse plano relativo, é relativa. Depende do seu ponto de vista, da sua capacidade de discernir por trás dos véus interpretativos, dissociativos e julgadores. Só que onde quer que a sua atenção e a sua intenção estejam divididas, também diz meu mestre nesse livro aqui, A Revolução do Se Desperte Já, não é que ele diz aí, eu explico esse ensinamento do meu mestre lá. Ele diz, onde quer que a sua atenção e a sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Enquanto você ficar entretendo sua mente com pseudo-verdades e querendo postular essas verdades para os outros, não haverá possibilidade de ter paz. E deixa eu te contar uma outra coisa, querido, querida. Há um aspecto absolutamente sádico e masoquista dessa mente egóica empedernida que gosta de sofrer e fazer o outro sofrer numa sensação combativa. Enquanto você não resolver esta guerra interna, a única guerra verdadeira, a guerra de Kurukshetra, a guerra da Bhagavad Gita, essa daqui, enquanto você não resolver essa birosca, o outro vai ser sempre uma ameaça. E por fim, vale nos colocar aquilo que Krishnamurti, de novo, nos coloca sobre a verdade. A verdade é uma terra sem caminho. Todo mundo quer interpretar isso de um jeito diferente e eu e a Alaya ficamos pé da vida com as interpretações rasas e patifes que fazem dessa frase. Mas o lance que o Krishnamurti quer dizer com a verdade é uma terra sem caminhos, que inclusive ele explica no histórico discurso dele, no qual ele dissolve a Ordem da Estrela, leia sobre isso, neste livro, Vida e Morte de Krishnamurti, da Mary Lutens. Nesse texto ele fala assim, que o diabo e um amigo estavam caminhando e lá na frente viram uma pessoa pegar alguma coisa brilhante e o amigo do diabo pergunta, o que é aquilo? Aí ele diz, é um pedaço da verdade. Aí o amigo do diabo diz, então isso é um mau negócio pra você, né? Aí o diabo sorri e diz, ao contrário, eu vou deixar que ele organize esse pedaço da verdade. Não entendeu? Respira fundo, ouve de novo. A gente tem só dimensão desses pequenos laguinhos. A única possibilidade de conhecer a verdade da qual o Yogananda está falando é, como diz Shri Ramakrishna, bonequinha de sal, se quiser conhecer as profundidades desse oceano infinito que é a realidade da qual tu é feito, mergulha, porque bonequinha de sal, se você mergulhar de verdade nesse oceano, ao final do mergulho você se dissolveu nele. Só tem um jeito de você saber da verdade e ela não é circunstancializada pelos seus achismos. Ela é produto de esforço no silêncio, de diligente humildade, de extensa compaixão e da capacidade de entender também que boa parte das explicações das coisas relativas que você vive no mundo são mais simples do que você imagina. Geralmente, isso é Guilherme de Ockham, geralmente a verdade se encontra na coisa mais óbvia e besta de todas, não numa explicação mirabolante.
Essa verdade se encontra no silêncio. Eu sei que eu tô me delongando muito, mas esse é um tema que daria pra gente fazer um curso inteiro. Daria pra gente fazer um retiro só sobre isso. Mas o que eu quero aqui é que você, com calma, respire fundo e num momento tão complicado do mundo como esse que a gente está vivendo, entenda de uma vez por todas que você não detém a verdade por meros meios de comunicação superficiais. Você precisa aprender a ler a si mesmo e ao mundo de maneira mais profunda. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.